Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos começando aqui mais uma aula focado aí na banca IBFC, entendeu? Que está à frente aí de muitos concursos pelo Brasil, inclusive aí o concurso para a prova da EBSER, tá certo? Na aula de hoje a gente vai falar sobre análise combinatória, que é um assunto que muita gente tem dificuldade e que com certeza você vai encontrar aí na sua prova, tá certo? Então, para você que está vendo essa aula, se organize. Você já tem acesso ao nosso material, entendeu? Você já tem acesso às questões que nós vamos trabalhar aqui agora. Preste muita atenção em cada detalhe e eu peço que, caso tenha alguma dúvida, fale comigo no grupo depois. Tá? Essa aula aqui eu vou direto ao ponto, para que a gente ganhe tempo e não percamos o nosso foco. Tem aulas ao vivo que a gente vai organizando aqui, falando com o pessoal, tirando dúvidas, sim, porque depende muito, tá certo? Então, essa aula aqui, eu preciso que você preste muita atenção, porque em muitas situações eu vou pontuando detalhes teóricos que você precisa, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar aqui com a primeira questão, e essa primeira questão, ela vai falar o seguinte: com os algarismos do conjunto. Nós temos ali o conjunto, ó. Tem ali o 0, 2, 3, 4 e 5. Podemos formar números de 3 algarismos distintos. Tome cuidado com essa palavrinha. Muitas questões a banca coloca a palavra distintos e o pessoal não enxerga. E tem muitas questões que a banca não coloca. Aí você precisa ficar atento, porque tem uma diferença brutal de uma coisa para outra, tá certo? Então, ó, podemos formar números de 3 algarismos distintos, ponto. A quantidade de números formados nessas condições é... Então, vamos lá. Temos que formar números com 3 algarismos. Primeira coisa, vamos perceber o seguinte. Vamos pegar aqui exemplos, só para chamar a atenção para um detalhe. Eu posso formar um número, por exemplo, 234, né? É um número com 3 casas e cada casa diferente da outra, como pede o problema, tá certo? Pensa comigo. E se eu pegar esse número aqui agora, 423? Veja que eu mudei a ordem dos algarismos, e aí mudando a ordem dos mesmos, ó. O primeiro número, 234. Aí eu peguei o 2, o 3 e o 4, e eu mudei a ordem entre eles, e eu acabei formando o número 423. Ou seja, a ordem aqui interfere no nosso problema. Se eu mudasse, por exemplo, apenas o 3 com o 4, eu formaria um novo número. Você precisa ficar atento. Então, esse é o primeiro detalhe que eu quero te chamar a atenção, que a ordem aqui interfere no nosso problema. Outra coisa, se você pegar esse exemplo aqui agora, vamos formar esse número, 0,23. Vamos lá. Você vai ler 0,23 toda vez que isso aqui aparecer, tá? Porque vai depender. Por exemplo, se fosse uma senha de banco, né, aí tem senha que você vai ter lá, por exemplo, 0,23. É uma senha com 3 dígitos. Agora, se não for senha de banco, dependendo da situação, eu não posso usar o zero primeiro, porque, por exemplo, aqui, ó, 0,23 é a mesma coisa que 23. Concorda? Então, 0,23 é a mesma coisa que 23. Então, na verdade, quando você coloca o zero à esquerda, não faz diferença, por exemplo, nessa situação aqui. Tá? Você não vai ler o número 0,23. Você vai ler o número 23. Ponto final. Tá certo? Então, se você colocar o zero à esquerda, você, na verdade, vai estar formando números com 2 algarismos e não 3, como pede o problema. Ou seja, eu não posso começar com zero. Não posso. Eu tenho aqui, ó, as seguintes opções: 0, 2, 3, 4 e 5.
Para nossa primeira casa, eu não posso usar o 0. Ou seja, eu tenho um total aqui de 4 opções. Eu posso usar o 2, eu posso usar o 3, eu posso usar o 4 e eu posso usar o 5, sem nenhum problema. Lembrando que o valor que a gente escolher ali, eu também não posso mais usá-lo. Isso precisa ficar claro, porque o problema disse distintos, correto? Bom, aí o 0, ele não foi usado na primeira casa, né? Ele não pode ser usado somente na primeira casa. Nas outras, não tem problema. Então, ele volta para o jogo. Então, por exemplo, para a segunda casa, preste atenção o que eu vou fazer. Eu vou apagar o 0 aqui, vou colocar ele novamente. Então, para a segunda casa, ele volta, e aí eu vou excluir um dos outros números que foi escolhido para a primeira casa. Pode ser o 2, o 3, o 4 ou o 5. Não tem problema. Vamos supor que foi o 5. Então, para a segunda casa agora, nós temos novamente 4 opções, porque o 0 que estava fora, ele entra no jogo, entendeu? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu posso ter o número 204. Então, o 0 eu só não posso usar no início, mas na segunda casa e na terceira casa não tem problema, tá certo? Bom, então, para a segunda casa, nós temos, de novo, 4 opções. E aí, agora, nós vamos para a última casa. A última casa, nós vamos ter 3 opções. Por quê? Porque na segunda casa, nós usamos um dos 4 valores, ou 0, ou 2, ou 3, ou 4. Vamos supor que a gente tenha usado aqui o 4, certo? Então, a gente acaba sobrando aqui, ó, com 3 opções para a última casa. Ponto final. E aí você vai fazer esse produto aqui. 4 que multiplica 4 é 16, que multiplica 3, que vai ser 48. Então, quando o problema pergunta, né, a quantidade de números formados nestas condições é 48, alternativa correta, letra C. O que eu sugiro para você, principalmente se você tem dúvidas, né? Olha só, coloque exemplos. Exemplos é a melhor saída para você entender o problema. Pega o que você está lendo, cria seus próprios exemplos. E isso vai te dar muita clareza. Fechou? Muito bem, fechamos a primeira questão. Bora para a segunda. Vamos lá. A segunda fala assim, ó. Numa corrida de rua serão distribuídos 3 prêmios. E esses 3 prêmios são diferentes. Diferentes. Você vai ver que tem outras questões que nós vamos fazer que tem situações que os prêmios são iguais. Eu vou pegar um exemplo aqui para deixar isso claro para você. Mas vamos lá. Aí o problema fala assim: nessas condições, o total de resultados possíveis para a distribuição desses prêmios para os 3 primeiros colocados é igual a. Vamos lá. Eu quero que fique claro a questão quando o problema colocou que os 3 prêmios são diferentes. Preste atenção. Imagine que o primeiro colocado, né, vai ganhar ali R$ 1.000, certo? O segundo colocado vai ganhar R$ 500. E o terceiro colocado, por exemplo, vai ganhar R$ 100. Uma empresa fez uma corrida, tal, e esse é o prêmio. O que acontece? Vamos supor, aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro colocado. Primeiro, segundo, terceiro. Vamos supor que no primeiro colocado tenha ficado o Lucas, em segundo tenha ficado o Carlos e em terceiro tenha ficado o Fábio, correto? Então, o Lucas ganhou R$ 1.000, o Carlos ganhou 500 e o Fábio ganhou 100. É uma possibilidade dos 3 primeiros. Agora, e se fosse diferente? Olha só, vamos ver se fica diferente. Aqui nós temos o primeiro colocado, o segundo, o terceiro.
Vamos supor que o primeiro colocado seja o Fábio, o Carlos ficou em segundo e o Lucas ficou em terceiro. Então, agora o Fábio ganhou 1.000, o Carlos ganhou 500 e o Lucas ganhou 100. Quando eu mudei a ordem aqui, né, a ordem ficou diferente? Ficou, porque os 3 prêmios, por exemplo, são diferentes. Então, como que eu resolvo o problema? Simples, você vai fazer assim, ó. Para a nossa primeira opção, né, a pessoa ali, né, para o nosso primeiro lugar, independente da quantidade de pessoas, porque são 3 lugares, primeiro, segundo e terceiro. Nós temos 3 opções para o primeiro colocado, nós temos 2 opções e uma opção. Ou seja, a gente consegue combinar aí de 6 formas diferentes de entregar os 3 prêmios para os 3 primeiros colocados. Então, a gente consegue, né, 6 modos distintos para a gente entregar os 3 prêmios para os 3 primeiros colocados, porque é isso que o problema está dizendo, entendeu? Aqui eu peguei 2 modos, ó, 2 modos, tá certo? Mas ao todo a gente tem 6 modos diferentes, e aí a alternativa fica sendo a letra B. Você vai ver situações que o problema fala que os prêmios são iguais. Tá? Daqui a pouco isso vai acontecer, tá certo? Perfeito. Fizemos então aqui a questão de número 2. Vamos para a questão de número 3. Olha só. Aqui a gente já tem que recordar um detalhe. Em um processo de seleção de emprego, há 10 pessoas, veja, há 10 pessoas com formação em ciências exatas e 15 pessoas em formação em ciências humanas. Então, tem 10 pessoas da área de exatas e temos 15 pessoas da área de humanas. Pretende-se contratar 4 pessoas. Então, serão contratadas um grupo de 4 pessoas. Né? 2 pessoas devem ser da área de humanas e 2 pessoas da área de exatas. Certo? Aí o problema fala assim: assinale a quantidade de grupos diferentes que podem ser contratados nesse processo. Então, nós temos que ter 4 pessoas. Primeira explicação teórica. 4 pessoas no nosso grupo. Serão 2 de exatas e 2 de humanas. Esse E aqui, que vai aparecer bastante, você precisa entender que é multiplicação. Ou seja, se fosse ou, era soma. Ou seja, nós vamos calcular, né, quantas duplas de exatas que a gente pode formar e nós vamos calcular quantas duplas de humanas a gente pode formar. Então, nós vamos pegar o total de duplas de exatas e multiplicar com o total de duplas de humanas. É isso que nós vamos fazer. E aí nós vamos fazer esse produto. É isso que importa, esse produto. Beleza. Agora, vamos lá. Como que a gente vai calcular essa quantidade? Primeiro, vamos pensar só na equipe de exatas. Vamos lá. Vamos pensar só na equipe de exatas. Vamos supor que a dupla contratada foi Ana e Paula, certo? Vamos supor que as duas foram contratadas para a dupla de exatas. Em todas as duplas que a gente pode formar, em todas as pessoas que estavam disponíveis, certo? As duas que foram contratadas foram Ana e Paula. Mas, e se você mudar a ordem? E se eu colocar, gente, foi Paula e Ana? Mudou alguma coisa? Não mudou. A dupla continuou a mesma. Ou seja, você vai colocar assim, ó, a ordem não interfere. Então, nesse problema aqui, a ordem não interfere. Beleza, show de bola. Se a ordem não interfere, nós temos um problema de
combinação. E essa questão aqui, de forma mais precisa, combinação simples. E toda vez que você tem um problema de combinação, a fórmula se faz muito bem-vinda. Qual é a fórmula? Combinação de N elementos tomados PAP. Isso nada mais é que N fatorial sobre P fatorial que multiplica N menos P fatorial. Então, tá aqui. Então, vamos lá, ó. Só para a gente ilustrar. Eu tenho que calcular uma combinação de... Nós temos 10 pessoas da área de exatas. 10 pessoas tomadas 2 a 2, vezes combinação de 15 pessoas tomadas 2 a 2. Então, a gente vai calcular quantas duplas de exatas que a gente consegue formar e quantas duplas de humanas a gente consegue formar. Calcula e faz esse produto no final. O Ezinho está aqui, ó, estou circulando para você, que mostra que nós temos que fazer esse produto. Então, mãos à obra. Vamos lá. Vamos calcular aqui primeiro a galera das exatas. Combinação de 10, 2 a 2. Vai ficar aqui, ó, 10 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 8 fatorial. Já fiz a conta. A fórmula é N menos P, então fica 10 menos 2, que dá 8. Então, você já sabe como que você procede. Vou pegar o 10 e eu vou desenvolver até chegar no 8. Então, você tem aqui, ó, 10 vezes 9 vezes 8. Vou parar no 8 para poder cortar. E o 2 ali você faz, ó, 2 vezes 1. O 8 aqui você copia igual. Então, eu vou cortar esse 8 com esse 8. 10 vezes 9 sabemos que é 90. 2 vezes 1 é 2. 90 por 2 é 45. Ou seja, a gente consegue formar 45 duplas de exatas, tá certo? Agora vamos para a parte de humanas. Temos uma combinação de 15, 2 a 2. Jogando a fórmula 15 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 13 fatorial. Por que, professor, 13? Porque a gente, pela fórmula, 15 menos 2, que dá 13. Então, você vai pegar o 15 e vai desenvolvê-lo até chegar no 13. Então, vai ficar 15 vezes 14 vezes o 13. Vou parar ali para cortar. O 2 você desenvolve, aqui fica 13. Vamos cortar o 13 com 13, tá certo? E aí vai ser o seguinte, vai sobrar isso aqui, ó, 15 vezes 14 sobre o 2, tá certo? Perfeito. Então, vamos lá. Eu posso simplificar o 2 com o 14. Aqui fica 7. Então, vai sobrar 15 vezes o 7. Multiplicando 15 por 7, você vai achar aí 105. Ou seja, com a galera da Humanas, a gente consegue formar aí 105 duplas. Tinha que dar mais porque tem mais pessoas, tá certo? Sabendo disso, então, a gente volta aqui, ó, 45 vezes 105. Fechou? Fazendo esse produto, você vai achar 4.725 grupos. Letra C aqui, ó. Então, quando ele fala, assinale a quantidade de grupos diferentes que podem ser contratados neste processo, a gente consegue formar 4.725 grupos de 4 pessoas, sendo 2 pessoas da área de exatas e 2 pessoas da área de humanas. Certinho? Então, que fique claro o porquê que nós usamos combinação. Nós fizemos um teste, veja, eu criei exemplo. Guarde isso, tá? Sempre crie exemplos. No caso, o exemplo me levou a chegar a essa conclusão. Eu poderia ter criado aqui um exemplo com 4 nomes. Aí eu ia mudar o nome, a ordem dos 4, eu ia ver que eu ia continuar com as mesmas 4 pessoas. Tá certo? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos para a questão de número 4. A questão de número 4 vai falar assim: utilizando esses algarismos aqui, no caso 2
3, 5, 7, 9 e 0, assinale a alternativa que apresenta quantos números ímpares de 5 algarismos distintos. Olha a palavrinha de novo aqui, ó, distintos, é possível formar. Então, vamos ler a pergunta. Assinale a alternativa que apresenta quantos números ímpares de 5 algarismos distintos é possível formar. Bom, então vamos lá. São números de 5 algarismos, né? Então vamos colocar aqui. Aí tem aluno que já está olhando e está falando assim, professor, tem um zerinho ali. Temos que tomar cuidado para não colocar à esquerda. Justamente a mesma situação. Só que agora a gente vai tomar um cuidado. Deixa eu já fazer aqui, porque eu já vi ali que nós temos 4 opções. Porque o problema fala que precisa ser números ímpares, certo? Se precisa ser números ímpares, nós temos que tomar cuidado com a finalização do negócio. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Vamos colocar assim, ó. No primeiro momento, nós vamos calcular os números que terminam com 3, porque aí serão todos números ímpares. Depois, os números que terminam com 5, os números que terminam com 7 e os números que terminam com 9. Tudo isso nós temos que pensar, certo? Mas, fique claro uma coisa. Eu vou até colocar aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 9 e 0. Então, vamos lá. No primeiro momento, preste atenção. Nós já pegamos o 3, então eu vou excluir o 3 e fixamos no final. Então, nós vamos encontrar todos os números ímpares de 5 algarismos que termina com 3, dentro desse problema aqui, certo? O 3, então, ele já está sendo utilizado. Estou colocando no final. Não posso mais mexer nele. Para começar o valor, por exemplo, nós temos o 2, o 5, o 7, o 9 e o 0. Nós sabemos que eu não posso utilizar o 0. Porque senão, por exemplo, se eu pegar esse número aqui, ó, 02, por exemplo, 02, 9, 5, 3. Peguei 5 algarismos. Como que eu vou ler esse número aqui? Eu não vou ler ele 0,2953. Eu vou ler ele 2.953. Se eu usar o 0 à esquerda, na verdade, nós estaremos formando números com 4 algarismos e não 5. Então, nós vamos aqui, ó, excluir o 0. Então, para a nossa primeira opção, nós temos 4 opções. 4. E detalhe, são diferentes, as casas precisam ser diferentes. Então, ó, você já entendeu comigo que para o primeiro tracinho nós vamos ter aqui 4 opções. Só que aí, o que eu vou fazer? Nós vamos voltar ao 0, porque para as outras casas não tem problema, o 0 pode ser usado, né? Só que para a primeira casa foi eleito uma outra opção. Então, por exemplo, vamos supor que foi o 2. Então, eu não posso mais utilizá-lo nas outras casas. Só que para a segunda casa, nós vamos ter aqui, ó, 4 opções. Seriam 3, mas o 0 que ficou de fora, ele volta e ele pode ser usado. Então, nós temos 4 opções. E aí, para a outra casa, nós temos 3, para a outra, nós temos 2 opções, certo? Porque ali na segunda casa, nós escolhemos um outro valor, sobraram 3 para a próxima casa. Na próxima casa, nós escolhemos um valor, sobraram 2 opções para a última casa, tá certo? Então, o produto que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. Eu não posso multiplicar com 3, por quê? O 3 é o algarismo dos tipos de números que nós estamos formando. Nós estamos formando números ímpares que terminam com 3, certo? Então, por exemplo,
Quanto que dá todo esse produto? 4 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Vai dar 96. Então, a gente consegue formar 96 números ímpares, né, que terminam com 3, com algarismos distintos, utilizando o 2, o 3, o 5, o 7, o 9 e o 0. Percebeu? E isso se repete em todas as situações. Só que a diferença é o final. Agora, quantos números ímpares dentro das mesmas circunstâncias a gente consegue formar, só que agora terminando com 5, percebe? É a mesma coisa, só muda o valor final. 96, 96, 96. Fechou. Então, aqui, ó, a gente vai fazer 96 vezes 4, 384. Alternativa A. Tá certo? Então, uma questão semelhante com o que a gente fez, só que com esse detalhe a mais de ser número ímpar. Perfeito. Vamos lá, bora para a próxima questão. Lembrando que depois, qualquer coisa, pegue o material, reveja o material, entendeu? Tente fazer sozinho, volte na aula, é assim que você vai vendo. Bom, a questão 5, ela vai falar o seguinte, vamos lá, olha só. Uma empresa com 7 funcionários irá premiar 3 deles. Então, 7 funcionários vai premiar 3. Cada um com um prêmio diferente. Então, aqui, ó, os prêmios são diferentes, não são iguais. Os prêmios são diferentes. Nessas condições, o total de possibilidades de premiações entre os funcionários é semelhante ao que nós fizemos, só que aqui nós temos o total de pessoas. Então, por exemplo, são 3 premiações diferentes, certo? Ó, para receber o primeiro prêmio, vou até colocar aqui, ó, primeiro prêmio, segundo, terceiro. Para receber o primeiro prêmio, nós temos um total de 7 opções. São 7 funcionários, os 7 concorrem de forma igual. Então, para o primeiro prêmio, nós temos 7 opções. Aquele que ganhar o primeiro prêmio, ele fica fora do jogo. Então, para o segundo prêmio, nós temos 6 opções. E para o terceiro prêmio, nós temos 5 opções. Fazendo esse produto, você vai achar 210, alternativa B. Tá vendo? Então, muitas das vezes, a questão ela é simples e é só você tomar cuidado para não errar uma questão como essa de bobeira. Tá certo? Show de bola! Vamos lá para a questão de número 6. Olha só. Numa empresa, há 3 vagas de analista financeiro e nós temos 7 pretendentes. O total de possibilidades de escolha que o diretor da empresa tem para o preenchimento das vagas. Detalhe importante, as 3 vagas são para o mesmo cargo. É o mesmo cargo. Ah, mas isso não tem nada a ver. Tem sim, faz total diferença. Como é o mesmo cargo, vamos lá, vamos fazer um exemplo, porque a gente precisa entender aqui na questão se a ordem vai interferir no problema ou não. Lá da parte teórica, o que você sabe? Se a ordem interfere, arranjo. Aí vai lá para permutação, enfim. Se a ordem não interferir, combinação, como a gente já fez exercício, tá certo? Então vamos lá. Vamos imaginar que o Carlos, veja bem, vamos imaginar que o Carlos, que a Ana e que a Sandra foram contratados, né? Das 7 pessoas pretendentes, né, as 3 pessoas que foram contratadas foram Carlos, Ana e Sandra. Ponto. Só que aí, se você mudar a ordem, né, veja, o cargo é o mesmo. Então, o Carlos é analista, a Ana é analista, a Sandra é analista. Mas se você mudar a ordem, por exemplo,
Então, vamos supor, a Sandra foi contratada primeiro, depois o Carlos, depois a Ana. Deixa eu te perguntar, fez alguma diferença? Mudou alguma coisa no grupo das 3 pessoas que foram contratadas? Não mudou nada. Então, aqui você está vendo comigo que a ordem, veja, a ordem não interfere. Então, nós temos um problema que a ordem não interfere na questão, tá certo? Se a ordem não interfere, nós temos um problema de combinação. Então, se a ordem não interfere, temos um problema de combinação. Nesse caso aqui, combinação simples. E aí a fórmula é importante. Combinação de n elementos tomados P a P é n fatorial sobre P fatorial que multiplica n menos P fatorial. Tá certo? Bom, como que eu posso usar essa fórmula, então, para resolver o problema? Nós vamos ter uma combinação de 7 elementos tomados 3 a 3. Ou seja, com essas 7 pessoas, quantos grupos de 3 pessoas podemos formar? Esse é o cálculo. Jogando na fórmula, 7 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 4 fatorial, né? Por que o 4? 7 menos 3, que vem aqui da fórmula, ó, tá certo? Então, vamos lá. Vou pegar o 7, vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes o 4. Vou parar no 4 para poder cortar com o 4 de baixo, que está aqui, ó. E o 3 ali você desenvolve. 3 vezes 2 vezes 1. Esse 4 eu vou cortar com esse. Embaixo aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Vou cortar com esse 6. Então, sobrou 7 vezes 5, que nada mais é que 35. Resposta, letra D. Então, quando o problema perguntou aí, né, o total de possibilidades de escolha que o diretor da empresa tem para o preenchimento das vagas é de 35. Com as 7 pessoas, ele consegue formar ali 35 grupos de 3 pessoas. Um desses grupos é o grupo que vai ser contratado, tá certo? Perfeito, vamos que vamos. Vamos para a questão de número 7, que tem um pequeno texto aí, e eu já não gosto porque fica cansativo e a gente se perde no meio do texto. Mas vamos lá. Olha só. Um casal terá uma criança. Então, eles vão ter uma criança. Cada um indica 3 possíveis nomes simples para compor a lista. O pai indica 3 possíveis nomes, a mãe 3 possíveis nomes. Todos os nomes são diferentes entre si e cada nome pode ser utilizado para ambos os sexos. Por exemplo, Adriano, Adriana, ok. Decidem que o nome da criança será um nome composto por 2 nomes retirados da lista. O nome resultante não pode conter repetição e deve ser o mesmo gênero, né? E a ordem importa. Então, por exemplo, Joana Adriana é diferente de Adriana Joana. Entendeu? Beleza. Então tá aqui. Desconsiderando a variação de gênero, tá? Ou seja, Joana Adriana é o mesmo que João Adriano, assinale a alternativa que indica o total de nomes possíveis. É uma questão clássica para dar exemplos, senão fica complicado imaginar. Então vamos lá. Vamos imaginar aqui. Gênero, vamos pegar assim, ó. Gênero masculino. Vamos escolher aqui 6 nomes. Eu vou pegar aqui, ó, o Adriano, primeiramente, depois o João, né? Fernando, vamos lá. Fernando, aí nós temos o Paulo, certo? Luiz e Fabiano, certo? E aí nós temos
o gênero feminino. Então, vamos ver aqui, ó, feminino. E lembre-se que o problema já deixou claro que a ordem importa. Então, não é combinação, certo? Gênero feminino, então, nós vamos ter Adriana, nós vamos ter Joana, aí vai ficar Fernanda, Paula, Luísa e Fabiana, tá certo? Criamos aqui os nomes. Aí agora, pensa comigo. Nós temos o primeiro nome vezes o segundo nome, porque é um nome composto. E aí o problema deixa claro o seguinte, desconsiderando a variação de gênero, né? Não é porque, por exemplo, vamos escolher Joana, Adriana, é uma coisa, certo? E João, Adriano é outra. Não, o problema pede para desconsiderar isso. É como se fosse uma coisa só. Então, vamos lá. Para o primeiro nome, para a escolha do primeiro nome, né, vamos pensar, nós temos 6 opções. Eu posso colocar o Adriano, o João, o Fernando, o Paulo, o Luiz ou o Fabiano, que é a mesma coisa que Adriana, Joana, Fernanda, Paula, Luísa e Fabiana. Então, para o primeiro nome, nós temos 6 opções. E para o segundo nome, nós temos 5 opções, porque o nome que foi escolhido eu não posso mais usar. Escolhi o João, então ficou fora. Sobraram 5, né? 5 opções. Fazendo aqui 6 vezes 5, 30. Fechou o problema. Alternativa C. Então, quando ele pergunta, assinale a alternativa que indica o total de nomes possíveis. Então, o total de nomes possíveis, né, são 30 nomes, tá certo? Então, cuidado com essas questões que têm textos gigantes. Geralmente, você tem que fazer a leitura mais de uma vez, tá certo? Então, é isso. Vamos lá? Vamos aqui para a questão de número 8, certo? Vamos que vamos. A questão 8 está falando assim: uma pessoa usa como recurso para gerar senhas seguras o embaralhamento aleatório das letras de uma palavra, ou seja, anagramas. Anagramas você tem que dominar, certo? Considere a palavra selado. Sobre o número de possíveis senhas resultantes, excluindo-se a palavra original, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. A palavra dada no problema é a palavra selado, certo? Aí a primeira coisa que você olha, essa palavra tem letras repetidas? Eu observo que não. Então, a gente tem uma permutação simples. Então, aqui a gente tem uma permutação simples, pelo simples fato de não ter letras repetidas, e a permutação simples nada mais é que n fatorial, né? Permutação de n elementos nada mais é que n fatorial. Então, vamos lá. Quantas letras tem a palavra? Então, nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho uma permutação de 6 elementos. Isso aqui é 6 fatorial. Então, 6 fatorial, 6, que multiplica 5, 4, 3, 2, 1. Quando você faz esse produto, você vai achar um total de 720 anagramas, né? Anagramas. E se você observar, não tem alternativa, ou seja, a banca não foi sacana, porque ela poderia, tá? Ela poderia. Mas aí vamos trabalhar a teoria. O que você tem que entender? Se o problema me deu aqui a palavra selado, né? Eu consigo formar 720 outras palavras com ou sem sentido. Isso que é anagramas. Só que
Do total de palavras, das 720 palavras, a palavra dada no problema é uma delas. Então, das 720 palavras, uma delas é a palavra selado, tá certo? E aí o problema fala aqui, ó, excluindo-se a palavra original, ou seja, 720 menos essa palavra dada no problema. Então, nós temos um total de 719 anagramas. Então, a resposta final aqui, na verdade, é a letra A, certo? Então, cuidado com esse detalhe. Belezinha. Vamos lá. Vamos para a questão de número 9. A questão vai falar assim: um diretor deve escolher exatamente, ó, um professor e, olha o E novamente, e 2 alunos para representar a escola num evento. Então, nós temos que pegar, ele vai escolher uma equipe com 3 pessoas. 3 pessoas. Só que um professor e 2 alunos, certo? Então, nós temos aqui, ó, um professor e 2 alunos. Esse E aqui, você já sabe, é multiplicação, certo? Perfeito. Então, tá aqui. E ele fala que o professor, ele vai escolher dentre os 6 e os alunos, os 2 alunos, dentre 10 alunos. Aí, então, o total de escolhas possíveis para o diretor. Então, vamos supor que eles tenham escolhido o professor Lucas, o aluno Fábio, certo? E a aluna Camila. Beleza. Né? O trio escolhido foi esse. Vamos lá. A gente precisa entender se a ordem interfere no problema ou não. Se a gente mudar a ordem, né, do grupo escolhido, vamos pôr aqui Camila, Lucas e o Fábio. Se nós mudarmos a ordem, fez alguma diferença? Não fez. O grupo é o mesmo. Então, você entende aqui comigo que a ordem não interfere. Então, nós vimos que a ordem não interfere no problema, tá certo? A ordem não interfere no problema. Se a ordem não interfere, nós temos aqui uma combinação. Mais precisamente, uma combinação simples. Se é um problema de combinação, precisamos da fórmula. Então, você tem uma combinação de n elementos tomados PAP. Isso é n fatorial sobre p fatorial que multiplica n menos p fatorial. Tá certo? Perfeito. Bom, aqui então a gente tem que fazer 2 contas. Combinação de 6 elementos tomados 1 a 1. Nós temos 6 professores para ser eleito 1, vezes uma combinação de 10 alunos para serem escolhidos 2. Essa é a conta, tá certo? Então, mãos à obra. Primeira coisa, a combinação de 6 professores 1 a 1, a resposta é 6. Já mata direto. Por quê, professor? Tem uma propriedade. Toda vez que o segundo valor aqui for 1, a resposta final é o primeiro valor. É sempre assim. Então, se você tiver uma combinação de 20 tomado 1 a 1, a resposta é 20, certo? E é bom porque ganha tempo. E aí a gente tem que fazer a outra conta. Combinação de 10 tomados 2 a 2. Jogando na fórmula, você tem 10 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 10 menos 2, 8 fatorial. Entendeu? Então, fechou aqui, ó. Vamos lá, eu vou pegar o 10 e eu vou desenvolvê-lo até chegar no 8. Então, você faz 10 vezes 9, aí eu vou vir, cheguei no 8, eu vou parar aqui, dividido por o 2 fatorial, você coloca 2 vezes 1, vezes. Aí o 8 eu vou copiar aqui novamente para poder cortar.
Nesse caso, a gente vai simplificar. 8 com 8, 10 vezes 9 é 90, sobre 2 vezes 1 é 2, ou seja, a gente consegue formar aqui 45 duplas de alunos, tá certo? Só que como a gente já percebeu aqui, ó, é o produto. Então, nós vamos fazer 6 vezes 45. Isso vai dar 270 modos diferentes do diretor escolher a equipe para representar a escola, constituída por um professor e 2 alunos, certo? Então, a resposta final aqui, 270. Maravilha! Perceba que nós fizemos 2 questões semelhantes a essa. Então, a banca gosta. Tá? Se você pegar todas as questões da banca de análise combinatória, eu fui pegando das mais recentes, você vai ver que tem outras questões onde você tem as 2 combinações para serem calculadas. Tá certo? Perfeito. E vamos aqui para a nossa 10ª e última questão. A questão vai falar assim: uma empresa irá premiar os 3 melhores vendedores do mês, dentre os seus 8 vendedores. Se o prêmio a ser sorteado é igual, opa, aqui já mudou. Lembra as questões que nós fizemos que o prêmio era diferente? Lá, se o prêmio é diferente, a ordem interfere. Agora, os prêmios aqui são iguais. Iguais. Então, se os prêmios são iguais, tanto faz. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, vamos pegar um exemplo, né? A Ana, nós temos a Carla, certo? A Carla e o João foram os ganhadores, né? Nós temos um total ali de 8 pessoas na empresa e 3 vão ser sorteados, vão ganhar os 3 prêmios, por exemplo. Os 3 prêmios são iguais, são iguais. Vamos supor, R$ 1.000 para cada. Cada um ganhou R$ 1.000. Se você mudar a ordem, João, né, no caso aqui, Ana e Carla, aí eu te pergunto, mudou alguma coisa? Não mudou nada, porque os prêmios são iguais. Se os prêmios são iguais, então Ana, Carla, João, nessa ordem, é a mesma coisa que João, Ana e Carla. Não mudou nada. Então aqui você percebeu que a ordem, né, não interfere, certo? Beleza. Se a ordem não interfere, nós temos combinação, certinho? Nós temos combinação simples aqui. E aí, colocando a fórmula mais uma vez, vai criando esse hábito. Coloque a fórmula sempre. Assim, o seu cérebro vai guardando. Então, eu tenho aqui uma combinação de n elementos tomados PAP. Isso nada mais é que n fatorial sobre p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Tá certo? Perfeito. Então, aqui, ó, é um cálculo só. Eu tenho uma combinação de 8 elementos tomados 3 a 3. Então, vai ser o seguinte: 8 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 5 fatorial, que é 8 menos 3. Tá certo? Pega o 8 e desenvolve até o 5. Então, você vai ter aqui, ó, 8 vezes 7 vezes 6 vezes o 5. Vou parar no 5, coloco o fatorial, e aí nós vamos cortar com o 5 que está aqui embaixo. E o 3 fatorial você desenvolve. 3 vezes 2 vezes 1. Corta aqui. Aqui embaixo, ó, 3 vezes 2 vezes 1, corta o 6. E aí, de tudo isso, sobramos com 8 vezes 7, que é o mesmo que 56. Então, né, nós temos 8 vendedores para entregar os 3 prêmios para os 3 melhores vendedores do mês, por exemplo. Nós temos um total de 56 modos diferentes de entregar os 3 prêmios para os 3 melhores. Tá certo? Então, mais um problema aí de combinação.
Muito bem. Trabalhamos aqui, então, as nossas 10 questões do nosso caderno 1 da banca IBFC sobre análise combinatória. Você vai vendo o padrão, você viu que não é tão complicado assim a banca, ela é meio que direto ao ponto e tem muita coisa igual uma coisa com a outra, tá certo? Qualquer dúvida, mande lá no grupo, é importante, tá? Lá fica mais fácil para a gente tirar as suas dúvidas passo a passo. E é isso. Pegue o material, refaça. É importante que você faça isso aí para a sua análise. Vamos para cima com força total, tá certo? Então, eu me despeço aqui e eu te vejo na próxima. Muito obrigado pela sua presença e até lá!